O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra
usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs terceiros de Nossa Senhora do Carmo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossa saudação àqueles que nos acompanham pelas mídias sociais da Ordem do Carmo. Neste dia em que a Igreja nos convida a celebrar a ressurreição do Senhor, o dia do domingo, o dia do Senhor, a nossa primeira prece, primeiro sentimento que brota do nosso coração é aquele que o Salmo nos expôs. Como é bom agradecermos ao Senhor. De fato, irmãos e irmãs, a Eucaristia é um grande ato de agradecimento a Deus. É a forma mais sublime que temos de dizer a Deus muito obrigado. Nesse tempo de tantas dificuldades, em que temos nossos pedidos, nossas súplicas, fazemos nossas preces, não podemos deixar que o coração se endureça e não perceba motivos de alegria. Certamente, mesmo no meio de tantas dificuldades, certamente temos muito a agradecer a Deus. Motivos não faltam. Motivos não faltam para dizermos muito obrigado a Deus. Então, que todo o nosso dia, que toda a nossa semana possa ser iluminada por esse versículo do Salmo. Como é bom agradecer o Senhor. Com confiança, como nos diz a segunda leitura, sempre cheios de confiança, que o Senhor não nos abandona, mas traça para nós um caminho de graça, de beleza e de salvação. Jesus hoje vem nos falar do reino. O reino é o grande projeto de Jesus. Não é um projeto de reino qualquer. Não é um reino que vem de uma maneira ostensiva, militarizada ou politizada. O próprio Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é diferente. Mas fato é que Jesus veio instaurar no meio do mundo o seu reino. O seu reino é uma proposta de amor para todas as pessoas do mundo. O seu reino se estende, cresce, se expande, chega às pessoas, chega a todos os lugares. É um reino que vem trazer a novidade da salvação. É o reino que vem trazer a novidade da presença de Deus no mundo. E Jesus viveu para anunciar o tempo desse reino. E no Evangelho de hoje, Jesus usa duas parábolas para falar desse projeto dele, esse projeto de reino. Na primeira parábola, Jesus fala do desenvolvimento da planta. O reino dos céus é como alguém que semeia uma semente. Põe a semente no chão, vai embora, enquanto está vivendo o dia a dia, enquanto os dias correm, a planta cresce, a semente nasce, brota, cresce, a planta se enche de grãos, de espigas e vira o alimento. O que quer dizer para nós essa parábola? Primeira realidade: o reino de Deus é dado a nós para que nós colaboremos com ele. Nós temos parte no reino de Deus. Nós temos parte nesse projeto de Jesus. Jesus nos chama a colaborar com esse reino. Nós somos aqui na parábola o semeador. Nós somos os semeadores do reino. Nós temos a tarefa de levar sementes do reino
aos locais onde nos encontramos. Temos que espalhar no mundo as sementes que o Senhor nos deu. E nós devemos e podemos fazer isso, cada qual do seu modo. Levar uma semente do reino a uma pessoa que está sofrendo, que está triste, a uma pessoa que está precisando de alguma coisa, uma palavra amiga a alguém que está desesperado, enlutado. Levar as sementes do reino nos lugares que eu frequento, no meu trabalho, no meu lazer, no esporte, nas casas que eu visito, sempre ter uma palavra boa, sempre ter uma palavra que leve a pessoa a pensar em Deus. Somos responsáveis em semear sementes do reino. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa obrigação. Esse é o trabalho que devemos fazer para que o reino de Deus seja semeado em outros campos, em outros locais, para que dê outros frutos, para que ajude outras pessoas, para que cresça em outros canteiros e alimente outras mesas. Essa é a nossa parte no projeto do reino de Jesus. Do outro lado, fazer crescer é Deus. O semeador volta para casa, dorme. Os dias passam e o semeador não sabe como que a semente brota, porque ele não tem poder para isso. Essa outra parte do reino não é da nossa competência, é de Deus. Nossa competência é entregar, é ajudar, é esparramar, mas quem faz crescer é Deus. É Deus quem dá força para esse reino. Ou seja, a nossa colaboração, aliada à graça de Deus, faz com que o reino aconteça no mundo. Nós não podemos fazê-lo germinar por nossas próprias mãos. Somos pequenos para isso. São Paulo fala que nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos vejam que esse admirável poder é de Deus e não nosso. Nós somos frágeis e Deus é santo. É Deus que realiza em nós o agir e o querer. É Deus que cuida da vida do mundo. Então o reino é essa realidade que vem silenciosa, discreta, que nasce no silêncio do chão e que se transforma em sinal da bondade e da graça de Deus. Depois Jesus compara o reino a um grão de mostarda, que é uma semente bem pequena e que depois de nascida no chão, se torna uma árvore grande, frondosa, que acolhe na sua sombra diversos tipos de pássaros. O reino de Deus, irmãos e irmãs, sempre começa pequeno. Não podemos querer começar um reino de Deus grande, já brotado, já crescido. O reino de Deus começa discreto, silencioso. O reino de Deus vem aos poucos. Ele não começa de uma maneira grandiosa. Ele não vem fazendo barulhos, alardes. Não é anunciado por corneteiros ou por pirotecnias outras. O reino de Deus começa pequeno, como um grão de mostarda. Essa é a beleza do reino. Ele é discreto. Ele é silencioso. E assim é que o reino de Deus acontece aí no mundo. Começando em pequenas ações. Começando fazendo poucas coisas, para chegarmos a fazer muitas. Sempre comecemos pelas pequenas atitudes e chegaremos às grandes. Me vem à cabeça um exemplo. A obra social de Santa Dulce dos Pobres, na Bahia. Santa Dulce sentiu no coração o desejo de ajudar os pobres doentes de Salvador. E ela não tinha um local para isso. Então a superiora do convento onde ela morava
autorizou que ela usasse o galinheiro do convento para fazer uma enfermaria, um ambulatório. E ela limpou aquele galinheiro, preparou e recebeu ali alguns primeiros enfermos, poucos, para serem cuidados no galinheiro. E aquele grão de mostarda tão pequeno que ela começou a lançar na terra, aquele reino de Deus se começou tão discreto em número e num lugar tão pitoresco como um galinheiro, nos fundos, escondido, pequeno, simples, se tornou numa obra imensa. As obras sociais de Irmã Dulce, o hospital que ela criou, sistema de saúde imenso que atende milhares de pessoas hoje em Salvador, é o resultado de uma semente pequena e discreta do reino que foi plantada por mãos generosas e que, pelo poder de Deus, aliado ao coração grande de Santa Dulce e de seus colaboradores, se transformou numa árvore tão grande que acolhe inúmeras pessoas à sua sombra, para o cuidado, para a caridade e para o bem. Assim é o reino, irmãos. Assim é o reino, irmãs. E nós podemos fazer isso? Sim, claro. Por que não? Também podemos, com pequenas atitudes, semear o reino. E é isso que acontece, às vezes, no reino de tanta divisão que está no mundo, em um ambiente tão hostil, parece que o reino de Deus não existe, mas ele está por aí acontecendo. Ele está enterrado no chão desse mundo afora, brotando no silêncio, onde nós não sabemos como ele acontece, não temos condições de ver, mas também nós vemos ele brotando em pequenas plantas ou em grandiosas árvores. O reino de Deus está acontecendo onde se luta pela justiça, onde se promove a paz, onde se alimenta os pobres, onde se ensina o evangelho. O reino de Deus brota nas missões, na vida dos missionários. O reino de Deus brota no silêncio dos claustros, onde se reza pela igreja. O reino de Deus brota nas paróquias que se organizam para fazer o bem.